Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. E diz aqui: o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos e irmãs, neste milagre vemos mais uma vez que uma vida foi mudada para melhor, que uma pessoa foi liberta do mal pelo poder e a autoridade do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que possamos ler os versículos 21 ao 23, novamente. E diz aqui: e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto?
E ele disse-lhe desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Pelo que percebemos, aquele pai estava pedindo ajuda por seu filho. O pai disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pelo que podemos perceber, aquele pai ainda não tinha a certeza que o Senhor Jesus Cristo tinha poder para livrar o seu filho. Porque ele disse: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, pelo que percebemos, parece que ele ainda não tinha certeza que o Senhor poderia, mas pediu que, se ele pudesse, que libertasse seu filho. Ele disse: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele disse: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, ele pediu ajuda, mas pelo que percebemos, parecia que ele ainda não tinha a certeza que o Senhor poderia curar, libertar o seu filho. Mas ele pediu ajuda. E diz aqui: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Irmãos e irmãs, precisamos ter fé. E uma fé firme e forte. Precisamos crer de verdade que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem poder. Tem poder para operar milagres em nossas vidas. Porque aqui diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Precisamos crer, irmãos e irmãs, crer e acreditar verdadeiramente e ter fé. Ter uma fé firme, forte e segura, uma fé que não tem dúvidas, mas que crê e crê de verdade. Irmãos e irmãs, diz aqui, no versículo 24 diz: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmãos e irmãs, diz aqui, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmãos e irmãs, precisamos ser crentes de verdade, crer no Senhor de verdade. Aquele pai disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Irmãos e irmãs, acredito que aquele pai teve humildade para pedir ao Senhor ajuda. E inclusive pedir ao Senhor para ajudar na incredulidade dele. Acredito que ele, naquele momento, teve humildade, percebeu que ele era pequeno e que o Senhor era maior, porque só o Senhor pode ajudar.
Só o Senhor pode operar milagres. Só o Senhor pode fortalecer a nossa fé. Acredito que ele, naquele momento, teve humildade. Teve humildade. Naquele momento ele se viu pequeno e o Senhor maior. Foi como se ele se visse pequeno e necessitado do Senhor. Foi como se ele se visse frágil e necessitado do Senhor, necessitado da ajuda do Senhor. Acredito que ele teve humildade, irmãos e irmãs, para reconhecer que ele precisava da ajuda do Senhor. Porque ele disse: eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Pediu ajuda ao Senhor. Teve humildade para pedir para o Senhor o ajudar na incredulidade dele. E aqui diz, nos versículos 25 ao 29, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Irmãos e irmãs, no versículo 27 diz: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todo o mal. E todo o mal cai por terra em nome do Senhor Jesus. Nesta passagem da Bíblia, os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito imundo, mas o Senhor Jesus Cristo conseguiu expulsar o espírito imundo. E mais uma pessoa foi liberta. Mais uma pessoa foi liberta do mal, pelo poder e autoridade do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, agora eu peço por favor que me acompanhem em Marcos capítulo 9, versículos 30 ao 37. E diz aqui: o maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles e tomando-a nos seus braços, disse-lhes:
Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Irmãos e irmãs, nesta passagem diz aqui, o maior no reino dos céus. E no versículo 35 diz, no versículo 34 e 35 diz, mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a não querermos ser o primeiro, nos ensina a ter humildade, nos ensina a ter humildade. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 14. E diz aqui, o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida como um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Irmãos e irmãs, que possamos refletir sobre a humildade que o Senhor nos ensinou e que possamos nos sentir pequenos, porque o nosso Senhor é maior que nós. O nosso Senhor é quem nos sustenta, é quem nos mantém de pé. O nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. O nosso Senhor
é quem nos mantém de pé. Nós somos dependentes dele. Nós somos pequenos, irmãos. Somos pequenos e frágeis. E aqui diz, nos versículos, no capítulo 18, versículos 1 ao 5, diz: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. E no versículo 6 diz: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. E no versículo 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter a humildade que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos saber o quanto somos dependentes do Senhor. Nós precisamos praticar a humildade que o Senhor nos ensinou. E saber que o Senhor é quem nos mantém de pé. O Senhor é quem nos levanta. E se importa conosco, se importa com nossa família. O nosso Senhor tem um grande amor por nós. E nós precisamos acreditar verdadeiramente no nosso Senhor. Ter uma fé firme e forte. Precisamos saber que somos pequenos e dependentes do Senhor. Precisamos praticar a palavra do Senhor. E precisamos ter certeza que o Senhor não desiste de nós. Nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus não desiste de nós. Ele nos ampara, nos sustenta, nos ouve nossas orações, atende nossas orações. Ele opera milagres. Nós precisamos pedir ao Senhor para que nossa fé seja fortalecida. Porque precisamos ter uma fé firme e forte, sem dúvidas, crer de verdade. O Senhor Jesus Cristo disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E que possamos crer no nosso Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que possamos crer de verdade e ter uma fé firme e forte. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino,
e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus. Nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E que possamos refletir sobre o estudo, sobre mais este estudo, e que possamos seguir a palavra do Senhor verdadeiramente, ter uma fé firme e forte e sem dúvidas, que possamos ser crentes de verdade, que possamos ser cristãos de verdade. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, e até mais, se for da vontade do Senhor Deus.